Estava ocupado. Eu estou aqui, pastor, é o Ah, Cleito. é o Cleito? É, Então. Eita, Cleito, tadinho, né? É duro para eles também, né? Não é fácil, não. Irmãos, olha, eu falei para vocês que na semana passada seria bom, né, que todos acompanhassem daqui por diante os estudos, porque a gente vai entrar nessa parte do sermão mesmo, da pregação, né? E são 4 partes só que fazem parte do discurso, e hoje nós vamos estudar a primeira parte. A primeira parte é a parte que a gente chama de exórdio. Tanto é que no capítulo 7, o nome do capítulo 7 aqui é o exórdio. Assim como o final, que é a peroração, apesar de ter um nome muito complicado, né? Não é comumente usado por nós, nem a palavra exórdio e nem a palavra peroração, são os nomes técnicos que eles dão. Então, para facilitar, veja só, quando a gente começa a ler aí, está escrito assim: exórdio quer dizer começo. Então, você pode pegar, se você tem a sua apostila na mão, e escrever assim, né? O exórdio, ou a introdução, entende? Então, onde está escrito exórdio, você coloca entre parênteses a introdução. E aí, então, vamos começar a leitura, tá? Exórdio quer dizer começo. Estas palavras iniciais devem merecer todo o cuidado do orador, por serem a primeira impressão causada no auditório. Os artistas da palavra, cientes da importância desse contato primordial com os ouvintes, deixam a composição do exórdio como último trabalho a ser cuidadosamente elaborado e sujeito a mudanças. Apesar dele ser a primeira parte do discurso, quando você fala, ela é a última parte a ser elaborada. Então, quando você está fazendo a sua mensagem, está fazendo o seu sermão, você tem a ideia-mãe, e aí você vai provar a sua ideia-mãe, você faz até uma conclusão, e isso aí a mensagem já está feita. Agora, a introdução é a última coisa que você vai fazer, quando você está lá na tua casa, tá? Quando você está estudando, é a última coisa. Você vai dar uma embelezada, você vai, né, tentar achar alguma coisa para atrair as pessoas que vão te ouvir. Então, vamos lá. A primeira impressão fica, né? Em oratória, já sabemos ser a peroração a parte de maior efeito. No entanto, a impressão deixada pelo exórdio permanece durante todo o discurso, sendo raro poder o orador salvá-lo se começou mal. Algumas pessoas começam mal, e aquilo faz mal para ele, porque ele se desestrutura desde o começo. E aí não consegue, sabe? Vai se atrapalhando, se atrapalhando. Por isso que o exórdio, a pessoa tem que realmente gastar um tempinho bom para ver como vai começar o discurso, né? Como é que vai atrair aquelas pessoas que vão ouvi-lo, para não começar mal. Vamos continuar. O bom começo é meio caminho andado. Não agradando o exórdio, todo o discurso está comprometido. A primeira impressão decidirá da boa ou má acolhida de nossas palavras pelo auditório. Observe o início de qualquer discurso. A atenção geral concentra-se na pessoa do orador. Então, qualquer pregação. Quando você está lá na igreja, o pastor sobe lá na frente, né? E o assunto que ele vai falar é muito importante. Você sabe, você está ali para ouvir que ele fale. Você saiu da sua casa para ouvi-lo. Isso é importante. Agora, quando o pastor sobe, antes dele falar o assunto que ele vai dizer, a própria pessoa dele é a coisa mais importante, porque as pessoas estão olhando só para ele. Ele não falou nada ainda, ele vai falar alguma coisa, correto? Então, observe o início de qualquer discurso, a atenção geral concentra-se na pessoa do orador. Está todo mundo olhando para ele, está todo mundo olhando para você, você sobe lá na frente, você vai falar, você vai pregar, você vai ensinar, você vai fazer alguma apresentação. Então, está todo mundo olhando para você.
Por isso que eu digo, né? Não é que você é a coisa mais importante da igreja, não. Mas no momento que você sobe lá, está todo mundo olhando para você. Você é a atenção principal. Bom, esse interesse pessoal é transferido pelo exórdio para o assunto a ser tratado. Como você é a pessoa a ser olhada, o que o orador vai fazer? Ele vai aproveitar aquele momento que ele é o foco das atenções, que toda a igreja está olhando para ele, e vai fazer o quê? Transferir o foco dele, as pessoas estão olhando para ele vai transferir para o assunto, a ideia que ele vai querer transmitir para o auditório. Correto? Se queremos a atenção de nossos ouvintes, devemos conquistá-lo. Você quer a atenção de uma pessoa? Quer mesmo? Então você tem que conquistar essa atenção. E isso logo no início, né? Se você quer atenção na mensagem, você tem que tentar conquistar a pessoa logo de início. Percebemos essa técnica nos discursos de Paulo. Antes de começar a falar sobre o assunto a ser discutido, ele procurava ganhar a confiança da assistência. Eu creio que Paulo, ele era o mestre dos exórdios. Antes dele realmente entrar no assunto, quando ele ia pregar em algum lugar, o que ele fazia? Ele fazia o exórdio, ele fazia uma introdução. Ou seja, ele tentava conquistar, de alguma forma, a atenção das pessoas para o assunto que ele queria tratar. Então, as pessoas estão olhando para ele, né? O que ele vai fazer? Ele vai tentar agradar aquelas pessoas, conquistar a atenção daquelas pessoas, para que aquelas pessoas olhem sim para ele, mas que olhem para o assunto que ele deseja tratar. Então, Paulo, ele é um mestre, né? O apóstolo Paulo, ele é um mestre dos exórdios. Veja lá. Às vezes, seu exórdio era simples, mas o suficiente para atrair a atenção, a docilidade e a benevolência dos ouvintes. Em Antioquia da Pisídia, antes de afirmar o que iria dizer, ele fez o seguinte comentário. Levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O que aconteceu lá na Antioquia da Pisídia, né? Então, se você tem a sua Bíblia, quando você abre comigo lá, no livro de Atos, no capítulo 13, que é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele ainda estava com Barnabé, então eles saíram, atravessaram a ilha de Chipre, e aí, então, eles chegaram na Antioquia da Pisídia, e Paulo, naquele momento, ele toma a liderança daquela obra, daquele trabalho. Capítulo 13, né, do livro de Atos, e versículo 16. Né? Paulo, levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, escutai-me. Né? Então, o que aconteceu, meus irmãos? Eles chegaram nessa região da Antioquia e eles foram numa sinagoga. O que aconteceu? O chefe da sinagoga falou assim: irmãos, será que alguém tem alguma palavra, né, de exortação? Pode se levantar e pode pregar. Ele não foi e pregou diretamente. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia chegar e falar assim: olha, eu queria falar de Jesus para vocês. Né? Mas ele não faz isso. Ele faz um pequeno exórdio. E qual é o exórdio que ele faz? Então, repare, ele se levantou, né, Paulo, pediu silêncio com as mãos, todo mundo estava lá no cochicho, né? Então, ele fez assim com as mãos, fez assim, né, calmamente, com certeza, e disse: homens israelitas. Agora, isso foi um elogio muito grande, porque ele poderia dizer assim: cidadãos antioquienses, né? Eles não iam se sentir bem porque eles eram judeus. Eles podiam dizer, né, não, mas que isso, né?
tá nos confundindo, mas ele faz um elogio. Ele está dentro de uma sinagoga. Numa sinagoga, foi muito legal da parte dele chamar aquelas pessoas, aqueles homens, de israelitas, e de fato eles eram israelitas. Pode ser que eles não nasceram em Israel, mas você chegar numa sinagoga e lá nos Estados Unidos, olhar e dizer assim, cidadãos americanos, os judeus não vão se sentir à vontade. Mas se você chegar e dizer assim, cidadãos israelenses, ó judeus, então você vai ver que eles vão se sentir melhor. É o que Paulo faz, né? Paulo, ele agrada aquelas pessoas. Ele diz cidadãos, homens israelitas, e olha o que ele fala mais. Ele diz assim, e vós que temeis a Deus, me ouvi. Agora, se tinha alguém que não conhecia Paulo, se tinha alguém que não ia muito com a cara do Paulo, se tinha alguém que estava duvidando que Paulo pudesse falar, ou esse camarada nunca passou aqui, nunca veio aqui, né? Que negócio é esse, dar a palavra para ele? Mas aí o camarada se levanta, no meio de uma sinagoga aí, que talvez tem centenas e centenas de judeus. Faz assim com a mão, ei, espera, né, tal. Cidadãos, homens israelitas, homens que temem a Deus. Ó, pronto, nós tememos a Deus, nós somos israelitas. Oba, é com nós mesmo que ele está falando. Então, ele agradou os ouvintes. A introdução é o momento de você conquistar, essa é a palavra, né? Conquistar a atenção do seu ouvinte. Então, vamos continuar aí, né? Vamos virar a página aqui, eu tenho que virar a página, né? Eu estou lendo direto no livro. Percebemos que o auditório estava meio que hostil, mas o gesto de suas mãos, a simpatia das palavras iniciais, permitiu que ele fizesse uma bela mensagem. Em outra feita, Paulo estava em Atenas, diante de um público culto e curioso. Seu exórdio, nessa ocasião, é um verdadeiro tesouro na arte de começar um discurso. Olha, o exórdio que ele faz lá em Atenas é magistral. O exórdio que ele faz ali, meus irmãos, na Grécia, naquela cidade tão importante, né, cidade do conhecimento, mostra como Paulo sabia usar os métodos aprováveis da arte de falar. Então, veja aqui, vamos voltar aqui, né? Antes de ser colocado no meio do Areópago, ele observava os ídolos, os altares. Ele poderia começar o discurso dizendo: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto idólatras. Veja só. Ele, como um bom conhecedor da arte de falar, porque ele era um homem muito estudado, levaram ele lá para o Areópago. Olha, vai lá, vai no lugar onde tem mais pessoas para ouvir. E levaram ele lá, que era o centro religioso do lugar. E aí, irmãos, naquele grande centro religioso, ele foi observando tudo. É uma coisa boa que o pastor faz, é observar o meio em que ele está. Nós já falamos sobre isso. E aí ele foi olhando, né? Tinha uma estátua da Artemis, da Diana, né? Tinha uma estátua de Zeus, tinha uma estátua do Thor, tinha uma estátua do Hermes, tem centenas e centenas, talvez milhares de deuses gregos, e ali tinha muitas estátuas. Para cada estátua, tinha um pedestal, tinha um altar. Então, eles faziam um altar e colocavam a estátua em cima desse altar. Então, ele olhou para todas aquelas estátuas e ele podia dizer: e atenienses, vós atenienses, eu estou vendo que vocês são um bando de idólatra. Agora, se ele faz isso, ele não consegue chamar a atenção das pessoas para o bem. Ele vai chamar, sim, a atenção para o mal e não para o bem. Então, repare na frase que ele usa. Ele diz assim: olha, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto, o quê? Ele fala lá, né? Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto religiosos, ou seja,
ele começa elogiando aquelas pessoas. Está vendo só? Então, ele faz um bom exórdio. O bom exórdio, a boa introdução, o bom começo, é aquele que, em poucas palavras, em questões de minutos, ou às vezes até de segundos, você consegue pegar, né, atrair a atenção daquelas pessoas para ouvir a mensagem que você tem para dizer. Veja só, o elogio tornou-os atentos, dóceis e benevolentes. Mesmo numa situação crítica desfavorável, esse apóstolo não desprezava o valor do bom exórdio. Certa feita, quando duramente acusado pelos judeus diante de Félix, encontrou lugar para elogiar seu ouvinte em potencial, o próprio Félix. Ele buscou a simpatia do rei com uma simples frase, né? Então, deixa eu colocar vocês dentro da história. O apóstolo Paulo, depois de muitos anos de ministério, 3 viagens missionárias, volta para Jerusalém, onde é preso, e depois ele é transferido para a cidade de Cesareia. E ali na cidade de Cesareia ele fica preso por mais de 2 anos. Aí muda a autoridade, né? Saiu o governador e o Félix, o rei, né? Félix não, o governador, ele foi chamado, né? Assim, não, ele chamou o apóstolo Paulo para ouvir o que o Paulo tinha para dizer, né? Então, tinha lá os acusadores do Paulo, que levaram um grande orador também para condenar o apóstolo Paulo. É como se estivesse num tribunal. Você tem o advogado de defesa e você tem o advogado de acusação. Ali, os judeus levaram um advogado de acusação, que era o Tértulo. E o apóstolo Paulo, ele não tinha advogado, ele mesmo tinha que advogar a própria causa. Funcionava assim antigamente, né? A própria pessoa tinha que advogar a sua própria causa. E aí, então, o Paulo ele foi chamado para falar, né? Ó, vai aí, fala alguma coisa, né? Tenta se defender. Olha o que ele faz aqui. Por saber que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, eu me sinto à vontade para responder por mim. Só para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui no livro de Atos, no capítulo 24, né? Atos, capítulo 24, e versículo 22, né? Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa dizendo, deixa eu ver aqui se é isso aqui, né? Não, eu estou errado aqui, tá? É capítulo 24, deixa eu ver aqui o versículo, é versículo 10, tá? Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Olha bem, o rei fala para ele, olha, pode falar, tente se defender. Aí o apóstolo Paulo, ele podia se defender dizendo assim, rei, eu não fiz nada disso do que eles estão me acusando. Eu sou um homem inocente. Bom, seria bom, e era isso mesmo que ele tinha que falar, porque era pura verdade. Mas antes de dizer assim, eu sou inocente, essas coisas que eles estão falando não confere. Antes dele falar isso aí, o que ele faz? Ele faz um exórdio. Repare aqui na frase, nós temos escrito aqui, né? Olha, por saber que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, sinto-me à vontade para responder por mim. Veja só, é um elogio, está dizendo da longevidade do governo do Félix, e dizendo que aquela longevidade do seu governo era sinal de respeito, era sinal de autoridade, era sinal de confiança. Só dele ter dito isso, por saber que Vossa Excelência, né, como ele está dizendo aqui, né, eu não uso essa palavra, mas por saber que Vossa Excelência há muito tempo governa esta nação,
eu me sinto à vontade de falar por mim, de tentar me defender diante de Vossa Excelência. Irmãos, isso quebra o coração de quem está ouvindo. Isso atrai, sabe? O cara fala, mas ele me elogiou tanto assim, né? Me elogiou tanto. Se o rei estava com o espírito armado para não ouvi-lo, foi desarmado com aquelas palavras bem postas. Com simplicidade, ele captou a atenção do governador. Está vendo só, meu irmão? Olha aqui, meus alunos, como é importante um bom exórdio, uma boa introdução. Paulo conseguiu captar no momento tão adverso o coração daquele rei, para que aquele rei o ouvisse. E foi tão bom o resultado que ele não foi solto, é verdade. Mas lá na continuação, no versículo 22, 23, diz que o rei passou a tratá-lo com dignidade. Até quando um outro rei foi visitá-lo, olha, vem aqui, né, chamou lá, né, e foi mais, né, incisivo. Vamos continuar. Numa situação quase idêntica, lá estava ele novamente diante de um rei. Agora seu ouvinte era um rei e uma rainha, Agripa e Berenice. Olha só, né? Mais uma vez ele é colocado para fazer um discurso, não na frente de um governador, agora era na frente de um rei, né? E o que ele vai fazer? Quando lhe foi permitido que se defendesse, antes de falar qualquer coisa, fez o gesto de respeito. Depois, ele usou a técnica do exórdio, capítulo 26, versículo 2. Vamos dar uma olhadinha lá, né? Capítulo 26. A seguir, capítulo 26, versículo 1. Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre judeus. Por isso eu te peço, me ouça com paciência. Está vendo só? Você vê o tamanho do exórdio que ele faz? Nós temos aqui, né? Você pode ler comigo aqui. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tu tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu rogo, me ouças com paciência. Que exórdio, que beleza de exórdio. Paulo, vamos lá na nossa leitura, Paulo diz que se sente honrado em poder se defender diante de Agripa. Reconhece no rei um homem entendido nas leis e costumes pelos quais estava sendo julgado. Por fim, ele pede paciência ao ouvinte. Que exórdio maravilhoso! O resultado, ele conseguiu não somente a atenção de Agripa, mas quase o converteu. É esse rei que diz: Paulo, quase me persuades a ser um cristão. Mas antes de falar alguma coisa, Paulo, ele conquistou a atenção desse rei e dessa rainha. Ele fez com que o coração fosse direcionado para o assunto que ele tinha que tratar. Ele faz como? Ele agrada o seu ouvinte para atrair a atenção do seu ouvinte. O pastor João falava assim, que você não pode querer pegar, né, uma abelha com vinagre, né? Então, não vai acontecer isso aí. Olha, se você quer atrair, meus irmãos, um mosquito, é melhor você colocar um doce lá
na mesa, né? Vai sentar um monte de mosquito lá. É assim que funciona. Você tem que dar alguma coisa para as pessoas, para que elas olhem para você de uma forma que queiram ouvir a mensagem que você vai dizer. Isso é muito importante na introdução. Continuando. Tértulo é um outro exemplo na Bíblia. O Tértulo é o que estava condenando Paulo, viu? Mas olha só, ele é um outro exemplo na Bíblia de alguém que usou a técnica do exórdio. Este advogado fora contratado pelos judeus para fazer as acusações contra Paulo e o fez com presteza e falsidade. No entanto, seu exórdio é digno de nota. Veja como ele começou o discurso. Vamos ver como é que ele começou o discurso dele? Então, ele começou assim: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Ah, meus irmãos, tá vendo só? Com uma encheção de linguiça dessa aí, né? Com tantos elogios, como é que não vai atrair a atenção daquele homem? Atraiu a atenção daquele homem. Com certeza atraiu muito. Então, tanto Paulo quanto Tértulo, eles, para falar com aquele governador, eles fizeram o quê? Eles fizeram um bom exórdio. O bom exórdio é muito importante para que o coração dos ouvintes sejam quebrados, para que te ouçam atentamente. Vejam só, não podemos negar que com essas honras e elogios, ele conseguiria captar a atenção de qualquer ouvinte. Pois é isso mesmo que todo pregador deve fazer antes de começar a pregar, conquistar a atenção da sua assistência. Muito bem, né? Qual que é a finalidade geral do exórdio? São 3, né? Mas veja só, preparar o ânimo dos ouvintes. Então, se perguntar, para que serve o exórdio? É para isso, para você preparar o coração, o ânimo dos ouvintes, para te ouvir, tá bom? O exórdio é quase discurso independente, com a única finalidade de preparar o espírito do auditório para ouvir a nossa mensagem. Você só quer que eles prestem atenção no que você vai dizer, então, capriche, tá? Podemos, no exórdio, nem sequer mencionar o assunto a ser ventilado, mas temos de deixar os ouvintes ansiosos por conhecê-lo. Esse é o ideal. Se não for atingido, ao menos fiquem os assistentes atentos e relativamente simpáticos. Olha, o bom exórdio causa essa ansiedade, né? Esse desejo de ouvir a mensagem do pregador. O mestre de exórdios é o camelô. Eu não sei se vocês já foram em camelô alguma vez, né? O camelô, não estou dizendo camelô de camelódromo, não, tá? Quando você vai para uma cidade grande, né, por exemplo, você vai lá para São Paulo, tem aquelas praças. Uma vez eu estava em Bauru mesmo, né? Eu estava em Bauru, aconteceu uma coisa muito interessante. Aqui em Marília, de vez em quando, tem também, mas até então nunca tinha visto, né? Eu estava lá naquela avenida, não sei como é que chama, né? Acho que é Batista de Carvalho, né? Tem um calçadão lá. Aí tinha um maluco lá, que ele estava pulando no meio de umas facas. No meio de umas facas. Ele colocou umas facas assim, ele mergulhava lá e passava. Era um arco, né? E ele voava para um lado, voava para o outro, e não se machucava, né? Eu olhava assim, todo mundo parou para olhar também, de repente eu olhei do meu lado, para não ter nada, tinha dezenas de pessoas, e ele voa daqui, ele voa dali, pai, né? Daqui a pouco ele vai lá e tira um treco assim, sabe, um vidrinho, e começa a falar. Isso aqui é bom para dor nas costas, dor na coluna, dor não sei do que, papapá, né? Veja bem, na verdade, ele queria vender o produto dele, queria vender aquele remédio caseiro, tá bom? E para atrair a atenção, ele pulava no meio de um arco cheio de faca. Até eu parei, você entendeu? Eu parei, as pessoas que estavam do lado pararam,
Quer dizer, eu acabei ouvindo que aquele remédio servia para alguma coisa, para tudo, né? Aquele remédio servia para tudo. Até se tivesse hoje, ele ia falar. Até para Covid é bom, né? Você vai notar, né, que a única intenção dele pular aquelas facas era para que você prestasse atenção no que ele tinha para dizer sobre o remédio que ele queria vender. Então, aquela pulação na faca, né, era o exórdio dele, para atrair atenção. Então, ó, na leitura aqui, muito rápido, né, vamos lá, o mestre de exórdios é o camelô. Quando este apresenta sua mercadoria, costuma mostrando alguma coisa para prender a atenção dos transuentes. Por exemplo, uma cobra, tem uns que passam a cobra no pescoço, tal, não sei o quê, né? Um macaquinho, uma mágica, etc. Aquela exibição inicial não tem outra finalidade senão chamar a atenção dos ouvintes ou passantes. Formado o grupo, ele apresenta o seu produto. Assim é o exórdio. Atrai o ouvinte, capta-lhe a atenção, prepara-o para a real finalidade do orador, que é transmitir seu pensamento a auditório predisposto a ouvir. Que bom quando a gente consegue um auditório predisposto a nos ouvir. E isso é possível, sim, mesmo no auditório adverso, quando você faz um bom exórdio. Uma dica importante: deve ser proporcional ao discurso. O exórdio é a entrada da casa. Não fica bem uma linda porta numa choupana. Se o assunto é corriqueiro, o exórdio deve ser simples. Um assunto nobre merece uma elaboração à altura. Não devemos começar alegre ou humoristicamente uma mensagem sobre um assunto soturno e grave. Você tem um assunto que é bem pesado, bem grave. Você não vai chegando lá, virando piroleta lá na frente, né? Fazendo as pessoas dar gargalhada. Não, não vai ser legal. Então, tem que ser de acordo com o assunto, tem que ser proporcional, tá? E se você tem um assunto corriqueiro, um exórdiozinho simples, né? Nada que se complique, mas se o assunto que você quer fazer uma mensagem que seja inesquecível na mente das pessoas, capriche no seu exórdio, tá bom? Nem iremos iniciar pomposamente com solenidade e elevação uma arenga sobre matéria corriqueira, tá? Então não exagere numa coisa que lá na frente não vai ter futuro nenhum, tá bom? A voz no exórdio, a sua voz. Como é que deve ser o nosso tom de voz quando nós começamos a mensagem, quando nós começamos o discurso? Como regra geral, e de raras exceções, a voz deve ter pouco volume no exórdio. Entenderam? No exórdio, na introdução, a voz deve ter pouco volume. Você começa falando mais baixo, tá? O que mais? Principalmente nas primeiras sentenças pronunciadas. Quase no final do exórdio, eleva-se gradualmente até atingir o tom normal. Você vai subindo, 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 até atingir o tom normal que você vai pregar. Além disso, a voz, começando suavemente, pode prestar mais atenção à própria voz e graduá-la de acordo com a acústica local. Eu não gosto que ninguém fica mexendo no microfone quando eu estou pregando. Tinha uma mania de aqui na minha igreja, eu ia pregar, e tem hora da mensagem, eu começo baixo, aí a pessoa ergue, e o exórdio vai sair alto. Ele não é para ele ficar mexendo lá. Se eu estou falando baixo, é porque eu quero trabalhar aquela voz mais suave para que o auditório se assente, para que o auditório se acalme. Então, você vai querer a atenção deles. Então, vai com calma para que o auditório se acalme. Aí a pessoa que está aumentando, diminuindo o microfone, acha que está baixo o som. Não está baixo o som, é você que abaixou o som. Né? Eles começam a mexer no botão lá, já chama a atenção. Ó, tira a mão daí, né? Deixa eu pregar aqui. Né? Aqui na minha igreja, por exemplo, eles já sabem que não é para mexer, não é para ficar fuçando no botão lá, entende? Aí, por quê? Porque vai ter um momento da mensagem que você vai colocar mais volume na voz. Vai ter aquele momento que você vai ter que, talvez, se exaltar, né?
Existe um momento da mensagem que a mensagem tem que crescer junto com o assunto. Aí ele vai querer abaixar, né? E não é para baixar, é para deixar no volume normal. Então, você vai regular o tom, mas no começo, na introdução, a voz, ela vai baixa, subindo gradualmente, tá bom? Continuando. Além disso, a voz em repouso irá esquentando-se aos poucos, como motor de automóvel. O motorista experiente não arranca com motor frio. Então, nós estamos no tempo de inverno. O motorista experiente, ele vai dar a partida, o carro vai pegar. Ele não vai sair com o carro. Por quê? Porque o carro vai ficar engasgando. Então, ele espera um minuto e meio, e o motor vai ficar, sabe, quente, motor quente não vai falhar, e ele vai poder andar normalmente, especialmente se o motor for a álcool. Então, ele não vai sair de uma vez, ele deixa o carro esquentando, né? Tem motorista que deixa o carro esquentando, volta para dentro de casa, toma um cafezinho, volta, vai embora, sossegado, né? Continuando. A principal vantagem de iniciar-se com pouco volume reside na possibilidade de o orador elevar a sua voz e retornar ao tom primitivo de acordo com a necessidade. Começando muito alto, toda vez que abaixar a voz, parecerá inseguro ou cansado. Do ponto de vista do auditório, temos também vantagens. O começo lento e pouco volumoso obriga os assistentes ao silêncio. Mais ainda, aos ouvintes é sempre simpático quem inicia hesitando, pois isso demonstra respeito pelos assistentes. O tom de voz normal, seguro e firme, no começo, pode predispor o auditório contra o orador. Aquele orador que já começa firme, batendo e tá, olha, as pessoas não gostam disso, tá? Vá com calma, vá devagar. As pessoas vão olhar para, vão te escutar, mas vá devagar, tá bom? Calma e lentamente iniciará o orador as suas palavras. Prossegue adquirindo velocidade, elevando a voz, até atingir o tom necessário à amplitude do auditório ou à magnitude do assunto. Às vezes o assunto ele cresce, e a sua voz automaticamente vai crescer junto com o assunto. Um assunto corriqueiro não deve crescer a voz nunca, tá bom? As pausas. Começar pausadamente incita a curiosidade do auditório. E só por isso serve como luva ao objetivo do exórdio. Além do que, ajuda a fazer silêncio ao auditório. Meus irmãos, você pode dar uma pausadinha rápida. Que satisfação eu tenho de estar convosco nesta noite e pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus para esta igreja tão querida, tão amada, né? Então você não precisa falar rápido, você vai devagar, tá bom? As pessoas gostam disso. Finalidades do exórdio, né? Tornar os ouvintes atentos, dóceis e benévolos. Por isso que eu falei que eram 3. Tornar os ouvintes atentos, dóceis e benévolos. Nestas 3 coisas concentram-se todas as alternativas imagináveis para um bom começo. Desperte a curiosidade dos ouvintes, interesse-os, intrigue-os, e eles ficarão atentos. Você quer a atenção do auditório? Sabe o que você deve fazer? Desperte a curiosidade, faz que nem o camelô, né? Não vá pular em faca, né? Você não precisa disso. O pastor João, no seminário, ele costumava falar assim, né? Um sermão de saco, né? Ele pegava lá uma sacola, né? E tinha alguma coisa dentro daquela sacola, né? E aí, então, ele pegava, tinha um objeto, aquele objeto lá era o chamariz, correto, para que o auditório fosse captado. Eu vou citar aqui, né, aquele exemplo do pastor Davi Hatcher. Ele tinha uma mensagem dele, não sei se tem ainda, né, disponível,
Eu acho que foi alguém de Cornélio mesmo que mandou para mim aquela mensagem. Que tinha dois sapatinhos pequenininhos, né? Então, ele atrai a atenção dos ouvintes com aqueles dois sapatinhos. Aquilo ele faz um exórdio com aquilo lá. Então, às vezes, a pessoa pode começar a mensagem dessa forma, né? A usar algum objeto para prender a atenção das pessoas, as pessoas vão olhar para aquele objeto, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Correto? Então, ele vai, dependendo do assunto, ele vai usar um objeto que vai ter tudo a ver com aquele assunto, né? Então, você pode pensar, né, numa parábola de Jesus Cristo, tá? Você pode pensar, né, por exemplo, você vai falar sobre Davi e Golias para as crianças, por exemplo, você pode levar lá um estilingue, tá? E mostrar, vocês sabem o que é isso aqui? Alguém vai falar, isso aí, né? É um estilingue, vocês sabem para que serve isso aqui, né? Isso é para jogar uma pedra, né? Então, hoje nós vamos falar de um rapaz que matou um gigante com uma pedra, entendeu? Ela fez um exórdio e ainda anunciou qual assunto que ela ia dizer. E as crianças vão esperar aquele momento da pedrada. Mas uma igreja maior, né, você está falando para adultos, não é diferente. Você pode sim, use a sua criatividade. As pessoas gostam disso. Vamos continuar. Garantir-lhes, outra coisa, né? Você desperta a curiosidade. Garantir-lhes brevidade é tê-los dóceis. Acalmá-los de alguma outra preocupação é mantê-los dóceis. Prometer satisfação de algum desejo ou necessidade urgente é fazê-los dóceis. Dar boas notícias é torná-los dóceis. Irmãos, eu tenho uma notícia maravilhosa hoje para vocês. E essa notícia, esse assunto, essa palavra que eu tenho para vocês, pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, vai mudar o seu coração, vai mudar o seu futuro. A pessoa fica pensando, né, se ela nunca ouviu o evangelho, o que é isso que vai mudar, né? O que é isso que vai fazer essa transformação nessa minha vida que está, né, que está muito mal, está muito angustiado, e ele está prometendo tanta coisa assim na mensagem. Mas aí você consegue o que das pessoas? Você consegue docilidade, sabe? Eles vão ficar não somente atentos, mas vão se sentir animados para te ouvir, tá bom? Agora, o que mais, né? Vamos continuar aqui. Finalmente, elogiá-los é despertar benevolência. Demonstrar humildade é provocar benevolência. Confessar nervosismo é criar benevolência, né? Até eu dizer que eu estou nervoso, as pessoas, né? Você não precisa ficar falando também, o tempo todo, eu estou muito nervoso, está aqui, né? Tem que ser uma coisa do momento, né? Tem que ser uma coisa que está ali, sabe? Então, você vai saber a hora que você vai ter que dizer, talvez, olha, irmão, estou até meio nervoso de estar aqui, mas não é sempre que deve dizer isso, talvez uma vez ou outra, olha lá, né, na sua vida de ministério. Concordar logo de início com os ouvintes é assegurar-lhes da sua benevolência. Como Paulo fez lá em Atenas, em tudo vos vejo que és religiosos. Tá vendo? Ele está concordando com os atenienses que eles são religiosos, e eram religiosos, só que da religião errada, né? Então ele vai explicar na mensagem, no sermão, que só existe um Deus, correto? Mas ele não faz isso na introdução, porque na introdução ele quer segurar a atenção dos seus ouvintes. A atenção do auditório, veja só, continuando, né? Não, eu pulei. Nós estamos aqui no bom orador. O bom orador compreende que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Qual que é o pior surdo? É aquele que não quer ouvir. Você não quer um auditório assim. Um auditório assim é muito penoso. Você quer um auditório que te ouça, né? E para que não tenha surdos na audiência, vai fazer de tudo para atraí-los a ouvir a mensagem. Sabe também que na assistência tem os que já estão convencidos do contrário.
ou tem aversão pela afirmação que foi proposta. O que fazer? Quer dizer, tem pessoa lá que não pensa nunca como você vai falar. Eles não concordam com a palavra que você vai dizer. Como é que eu vou fazer para mudar isso? Né? Então, logo no início, na introdução, você já pode trazer aquela pessoa para você, correto? A tática para este caso é basicamente a mesma. Prometa falar exatamente sobre aquilo que o ouvinte acredita, e então, sabiamente, rebata suas falsas concepções, como fez Paulo em Atenas. Eu sei que vocês são religiosos, né? Idólatras, mas ele não vai falar isso, né? Captou aí a atenção deles, mas ele vai provar o que é religião de verdade. E vai ter sucesso, porque alguém vai se converter, tá bom? Continuando. Eles estavam convencidos do contrário, mas Paulo prometeu-lhes falar sobre o Deus desconhecidos que eles adoravam. Lembre-se, todo pensamento contrário tem sua coluna de apoio. Todo pensamento errado tem uma coluna mestre. Olha só o que está escrito aqui. Faça como Sansão. Primeiro chegue até essa coluna e depois derrube-a com seus argumentos. Você tem que chegar nessa coluna, a estrutura daquela religião falsa. E quando você chegar naquela coluna, você vai fazer como Sansão. Você vai derrubá-la com a verdade, derrubá-la com jeito, porque senão cai na tua cabeça e morre, né? Que nem aconteceu com Sansão. Ele acertou em ter ido lá e derrubar a coluna, mas derrubou em cima dele, correto? Então, vamos com cuidado no exórdio, tá? A atenção do auditório, agora sim, né? A atenção do auditório. Auditório atento é o interessado nas palavras do orador. Dentro do assunto, curioso por ouvir o discurso, intrigado com o prosseguimento do assunto esboçado, isso é auditório atento. O que é um auditório atento? Dentro do assunto, curioso, intrigado, sabe? Então, ele sabe do que está sendo dito, ele tem curiosidade para que a mensagem vá até o fim, ele está intrigado, né? Ele quer saber como vai terminar aquela mensagem. Isso é um auditório atento, mas você tem que trabalhar sua mensagem para que isso aconteça. E começa pelo começo, né? A introdução, que nós chamamos aqui de exórdio. Já a desatenção quase sempre é provocada pela monotonia. Aí o desinteresse tem sua origem. Coisas já sabidas e assunto já batido provocam desatenção. Olha, irmãos, muitos pregadores, eu digo que não é que tem insucesso, mas muitos pregadores, eles sempre vão ter, assim, uma aversão dos ouvintes, porque eles querem sempre pregar sobre o mesmo assunto, coisa que ele já pregou e da primeira vez foi bem ouvida. Ele não se renova, ele não vai atrás de assuntos novos, ele não estuda, ele não se aprofunda. É por isso que você tem que dar novidade para as pessoas. A Bíblia, ela é um poço de novidade, é um poço profundo. Está cheio de mensagens, de histórias, de exemplos, e um mais bonito que o outro, e você tem que gastar ali tempo observando curiosidades de personagens, pegar algum aspecto dele, para poder fazer o quê? Para poder trabalhar. Ontem, aqui na igreja, nós falamos sobre a Rebeca. A Rebeca é uma personagem, assim, meio não muito carismática, por causa daquele momento que ela veste o Jacó de Esaú. Às vezes ela é muito criticada por isso. Mas a gente vai querer falar uma coisa boa da Rebeca. E ela tem uma coisa boa. Na mensagem sobre Rebeca, a gente fala de uma mulher firme, de uma mulher decidida. E o crente, ele tem que ser firme, ele tem que ser decidido. Eu não quero falar só para as mulheres, eu quero falar para toda a igreja. Então, eu vou pegar o exemplo de Rebeca, mas eu quero anunciar para a igreja inteira que o cristão, ele tem que ter firmeza, ele tem que ser decidido, para a família dele não cair, assim, sabe,
e para a lata de lixo a fé da família. Ela é uma mulher que luta pela fé da sua família. Então, a gente vai pegar isso dela, transmitir para o ouvinte, falar para o ouvinte que é um cristão, que ele deve ser como Rebeca. Ele deve lutar pelo bem espiritual da sua família. É isso que nós falamos ontem. Então, veja, irmãos, você tem que renovar coisas já sabidas, a pessoa perde o interesse. Você assistiu o mesmo jogo quantas vezes? Ó, São Paulo ontem, desculpa falar, atropelou o Palmeiras, né? Isso que é verdade, né? Campeão, campeão, né? Agora, veja só, vou assistir o mesmo jogo quantas vezes? Amanhã eu vou ligar lá, São Paulo 2, Palmeiras 0, campeão de novo, fora o baile, né? Quantas vezes? Quantas vezes? Não, eu não quero mais assistir. Vou ver alguma cena, tal, mas depois acabou, né? Eu quero um novo jogo. Então, os irmãos na igreja, eles querem o quê? Eles querem novidades. Eles querem novidades espirituais também. Você tem que estudar, meu irmão, minha irmã, você tem que se aplicar, você tem que ler, você tem que realmente se aprofundar nas escrituras, aprender a palavra de Deus, levar coisas novas para os seus ouvintes. Eles vão ter prazer de te ouvir se você tiver uma novidade. Não tenha vergonha de pegar uma novidade que você ouviu de outra pessoa e tentar passar para os seus irmãos. Por quê? Porque pode ser que aquela pessoa ainda não ouviu, mas vai ser uma novidade para ele. Então, vá lá, né? Tente, busque. Vamos continuar aqui, né? Para tornar os ouvintes atentos, devemos interessá-los. E como conseguiremos isso? Recorrendo às novidades. Seria, por acaso, que evangelho quer dizer o quê? Boas novas. É por um acaso que o evangelho chama boas novas? E nós temos que pregar o evangelho o tempo todo? É boas novas, mas você deve falar de formas diferentes sempre, para que o seu ouvinte, ele queira te ouvir na próxima semana. Você pagaria quantas vezes para assistir o mesmo filme no cinema? Bem, as coisas novas, nunca ouvidas, extraordinárias, incríveis, sempre despertam interesse quando anunciadas. Por quê? Porque somos curiosos. O orador pode e deve usar a mesma técnica, iniciando suas palavras, contando alguma coisa nova, diferente, incomum. É preciso que seu assunto seja engrandecido diante dos ouvintes. Basta o saborzinho de novidade para despertar interesse. Basta você levar uma coisa nova, pronto, a pessoa já quer ouvir. Mas lembre-se, quanto mais próxima a novidade estiver do ouvinte, mais interessados ficarão. Exemplos, jornais. Novidade boa é aquela que está no tempo e no espaço dos ouvintes. O ouvinte não quer saber, morreu 100 pessoas lá em Israel. Não, não, o ouvinte não quer saber disso aí. Ah, morreu 100 pessoas em Israel. Ah, que coisa chata, né? Puxa vida, né? Agora fala assim, morreu um rapaz aqui na tua esquina, tá caído ali, né? Você sai de onde você está e vai lá ver. Por quê? Porque não tem que só ser uma novidade, tem que ser uma novidade presente, tem que ser uma novidade atraente, uma coisa que esteja perto de você. O jornal não vai ganhar dinheiro falando assim, olha, né, catástrofe lá no Congo, tal, uma erupção, matou centenas de pessoas. Não, pouco vende isso aí, pouco vende, né? Agora você fala assim, tiroteio na farmácia Filadélfia, Duartina, pronto, os duartinenses, louco, vai lá, vai querer saber, porque é uma verdade presente, é uma novidade presente. Então, faça isso na introdução, tenha uma novidade presente para eles. Continuando, né? A docilidade dos ouvintes. Docilidade é a disposição da assistência para ser conduzida pelo orador, ou ainda a disposição do auditório para aprender, para ser instruído, manejado. Toda vez que os ouvintes tiverem algum desejo ou necessidade urgente, estão indóceis. Auditório cansado é indócil por natureza. Exemplo, a última aula do período matutino, os momentos que antecedem um baile. Como vencer esta situação? Prometendo brevidade. Sedes breves, agradáveis. E falando do que preocupa a assistência, acalmando-a, prometa aos ouvintes que o assunto é de extrema importância e só ganharão os que ouvirem com atenção. Olha, se você vai pregar
e aí você é o último da série de 3 pregadores naquela tarde. Como é que você vai conseguir a atenção dos ouvintes se eles já estão querendo tudo ir embora? Essa é a hora de você prometer uma novidade para eles. De você olhar e dizer assim, olha, gente, eu sei que está todo mundo com fome, eu sei que está todo mundo querendo se levantar, ir embora, eu sei, eu também estou, mas eu tenho uma novidade para vocês, eu tenho uma boa palavra, você vai levar essa novidade. Ah, o camarada quer ir embora, mas quer ouvir a novidade, entendeu? Então, é na introdução que nós conquistamos a atenção dos ouvintes. Por fim, a benevolência, né? Benevolência é o querer bem, é a simpatia pré-existente ou despertada pelo orador a seu favor ou a favor da sua ideia. O sorriso amigo é característico mais certo da benevolência. Por favor, você vai subir lá na frente, não faça aquela cara de chupar limão. Tente sorrir, tente ser simpático, tente ser alegre, sabe? É preciso, é necessário. Você precisa saber que com aquela carranca, com aquela, sabe, as pessoas não vão querer te ouvir. A pessoa pode ser feia como for. Se ela dá um sorriso, se ela é simpática ali, naquele momento da introdução, ela já ganha a benevolência dos ouvintes. Benevolentes são os ouvintes identificados com a alma do orador, dispostos a perdoar-lhes os erros, os deslizes, prontos a socorrê-lo com alguma ajuda, palavra, caso a memória lhe falte. Ele foi tão legal no começo que ele fala aquela palavra mesmo, o camarada lá do fundo já diz, fulano, tal, né? Pronto, né? Te ajuda na mensagem. Por quê? Porque você foi benevolente com ele no começo, ele vai ser benevolente com você até o fim do sermão, porque você conseguiu a atração dessa pessoa. A impassibilidade é característica da malevolência. O suspiro de resignação e o desvio dos olhos marcam essa indisposição. O benevolente está sempre à espera do olhar do orador. Olhe para eles na introdução. Olhe para eles. Eles estão olhando para você. Olhe para eles. Como conseguir benevolência? Todos gostam de pessoas cheias de humildade cristã. A humildade cristã é modéstia sem servilismo e altivez sem presunção. Ela nos faz conscientes de nossas limitações e deficiências, mas nos encoraja a vencê-las. Para despertar benevolência, deve o orador, portanto, admitir seus pontos fracos, reivindicar os pontos fortes, não se humilhando perante os primeiros, nem se exaltando perante os últimos. No fundo, o que a assistência quer do orador é apenas naturalidade. Seja o mais natural possível, mais simpático, né? A naturalidade é sinceridade, e esta desperta simpatia. Deixe transparecer o nervosismo, vá-lo ganhar a simpatia. Ao elogiá-los, faça honestamente. Não faça um elogio desonesto. Não faça isso. Né? Caso não exista nada elogiável nos presentes, não elogie. Você vê que não é para elogiar, não elogia, não. Só sorria. Tá? As plateias têm radar apuradíssimo para a falsidade e a sinceridade. Não é necessário que o auditório simpatize com a pessoa do orador. Basta que simpatize com suas ideias. Por isso, o tema da sua mensagem é tão importante. Para atrair a atenção dos ouvintes. Comunique o ponto comum e ele se tornará benevolente. Finalmente, para terminar, o exórdio deve ser insinuante. O exórdio deve captar, né? Deve trazer o ouvinte para você pegar aquela atenção e jogar para o tema da sua mensagem.
Bem, alunos, eu espero que vocês estejam, assim, aprendendo alguma coisa. Sinceramente, eu espero que vocês estejam aprendendo. A mensagem aqui, que nós vamos ver no capítulo 8. O capítulo 8 é o capítulo mais importante do nosso estudo. E eu espero que você não esteja ausente na próxima segunda-feira, porque é o capítulo mais importante do nosso estudo. Então, nós estamos estudando as 4 partes do discurso. Hoje nós estudamos a introdução. A introdução, que é o exórdio, né, deve ser insinuante para você captar a simpatia do seu ouvinte, ok? Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Pastor, Pode falar, eu Aline. queria. Se o pastor tem que fazer uma pregação É, e na igreja só tem membros e tem apenas um visitante, o pastor escolhe pregar sobre salvação para aquele visitante ou fazer um estudo assim mais detalhado para o resto da igreja? O que seria ok. certo? O certo, o certo é o seguinte: toda mensagem, ela deve ter um ponto dentro dela que a evangelização ela sobressaia. Por exemplo, na mensagem de ontem de Rebeca, uma das coisas que a Rebeca faz é deixar tudo para seguir o filho, para seguir o Isaac e casar com o Isaac, correto? Tem aquela história da Rebeca com Isaac. Então, ali, eu estou pregando para para umas 50 pessoas que são da igreja, são membros da igreja. Só que naquele auditório tem 2 ou 3 pessoas que não são da igreja, são visitantes. A palavra de Deus, ela é muito poderosa. Você pode sim, se você estudou aquela mensagem, você pode pregar a mensagem que você estudou. Só que você não pode negligenciar que tem 4, 5 pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E existe esse ponto da mensagem que você deve chegar e dizer assim: olha, você que nunca fez a profissão de fé, você que nunca entregou sua vida para Jesus, Rebeca deixou tudo para seguir o filho. É nosso dever deixar tudo para seguir a Jesus Cristo, ir atrás de Jesus Cristo, ter uma comunhão íntima com Jesus Cristo. Então, irmã, você pode tanto manter a sua mensagem original, correto? Você pode fazer isso aí. A maioria dos pastores vão fazer isso aí, mas ele não pode negligenciar que tem que ter um ponto. Isso ele já deve decidir em casa. Na casa, ele já deve decidir que tem uma parte da mensagem que tem que ser gasta com aquela pessoa que não conhece Jesus. Agora, existe aquele momento que o pastor ele precisa mudar a mensagem. Ele vê essa necessidade. E como é que ele vai fazer isso aí? Vamos dizer que realmente Deus toca no coração dele naquele momento. Olha, tem algumas pessoas aqui que estão nos visitando. E ele faz assim, ele tenta ser o mais evangelístico possível na mensagem dele. Quase que perde o foco, né, do assunto que ele ia trazer para poder suprir essa necessidade de um pecador que talvez ele não vai ter uma segunda chance de anunciar a palavra de Deus. Então, eu vejo assim, eu vejo que o pregador ele tem que contar com esse momento na mensagem, isso facilitaria, por exemplo, ele dá a mesma mensagem que ele estudou, mas sabendo que aquele momento ele tem que gastar com o pecador. Ou fazer como você está dizendo assim, né? Talvez mudar. Mas isso vai muito do momento do pregador e daquela pessoa que está ouvindo, né? Talvez é um pecador que está sempre na igreja, correto? Não é que todos são pecadores, mas um pecador não confesso, um pecador que ainda não entregou a vida para Jesus. Se ele é um visitante que está sempre na igreja, então a mensagem em si, uma hora vai convencer ele, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, né?
Então, assim, são duas situações, sabe? Vai depender muito do momento mesmo que o pregador ele está ali para pregar, né? Não sei o que você Entendi. pensa disso, né? Não sei se deu para entender. Deu. Complicado, né? É meio complicado, sabe? Alguém que tem mais alguma pergunta, né? Quer falar alguma coisa sobre essa questão, pode se manifestar, né? Não tem. Foi muito oportuna a sua pergunta, viu, Aline? Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Uma consideração? Ok. Olha, vamos fazer um trabalho, né, um teste. Você que dá aula na escola dominical, você que prega, procure fazer um exórdio. Procure isso, né? Procure fazer um exórdio, chamar a atenção dos seus ouvintes com alguma coisa. Nessa questão que nós vamos estudar na semana que vem, a ideia mãe, eu acredito que vai ser de grande ajuda, até em relação a essa pergunta que a Aline fez, tá? Vai ser de grande ajuda para nós, irmãos. Para mim, né, que estou sempre pregando, sempre que eu entro nesse assunto da ideia mãe, eu vejo como eu sou negligente, como eu, sabe, tenho que aprender tanta coisa a respeito desse capítulo 8. Sempre que eu dou essa matéria, chega no capítulo 8, o negócio me envergonha. Então, eu peço para você estar comigo na próxima aula, tá bom? Bom, se ninguém tem mais pergunta, nós vamos encerrar a nossa aula, tá? Que vão em paz aí, né? Durmam em paz, eu sei que vocês estão em casa, e vamos nos animando, né? Porque logo, logo nós vamos estar terminando aí os nossos estudos, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Boa noite, pastor. Dorme com Deus. Boa noite, Aline. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa Boa noite. noite.